Como cristão, você acha difícil praticar a abstinência completa? Você constantemente se vê quebrando um voto de pureza. Você deseja agradar a Deus, mas pela abstinência, mas acha difícil. A importância da abstinência pode ser superenfatizada, especialmente para os crentes. As pessoas deste mundo podem satisfazer todos os seus impulsos sexuais todas as vezes que aparecem. Mas a Escritura nos instrui, como crentes, a caminhar no Espírito, e então não cumpriremos a luxúria da carne. Isso significa que em lugar nenhum na Bíblia existe uma provisão para nos satisfazermos os desejos que se originam de nossos corpos de uma maneira que não agrade a Deus. Deus criou o sexo, então há um motivo, um propósito e uma boa maneira de fazer isso. Fora de fazer isso à maneira de Deus, o sexo se torna pecado. Assim como comer, dormir, se divertir e muitos outros desejos carnais, existe uma maneira de lidar com eles, mas quando não são feitos da maneira certa, eles se tornam pecados. Se você entra em um pequeno mal-entendido com alguém como um crente e sente vontade de dar um tapa nele, mas você não vai em frente e dá um tapa nele. A razão pela qual você não age de acordo com esse impulso é porque você reconhece que a ação pode resultar em um resultado negativo. E também tem um poder de autocontrole. Este é o mesmo poder que você tem sobre os desejos sexuais. Os desejos sexuais não são maus em si mesmos e podem ser controlados. Como crente, você tem o poder de controlar seus desejos sexuais. Hoje, vamos olhar para um tópico importante. Não é algo com que a maioria de nós concordaria, mas é provável que seja algo que experimentamos e lidamos. Em 1 Coríntios 6, 18, 20, o apóstolo Paulo nos ensina sobre satisfazer prazeres sexuais. Ele diz: fuja da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que uma pessoa comete está fora do corpo, mas quem peca sexualmente peca contra o próprio corpo. Não sabes que o teu corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós, que recebeste de Deus? Você não é seu próprio dono, foi comprado por um preço. Portanto, honre a Deus com seus corpos. Somos instruídos a honrar a Deus com nossos corpos, porque o Espírito de Deus agora habita nossos corpos, e nossos corpos devem ser um lar adequado para Ele. Isso não significa que você não vai desejar ou ser tentado a ter relações sexuais como cristão, mas significa que você deve priorizar Deus em seu corpo e em seu ser ao satisfazer qualquer desejo. Lembre-se de que você tem o poder sobre o pecado e as obras da carne. Você não é seu. Você foi comprado com um prêmio, o precioso sangue de Jesus. Então você tem que se valorizar como tal e saber que tem o poder do Espírito Santo para escolher Deus diariamente. A realização dessa verdade não é apenas para conhecimento, mas para orientar suas ações como crente e ajudá-lo a superar os fatores que o fazem querer fazer sexo como crente de maneiras que são contrárias aos padrões de Deus. Vamos ver algumas das razões pelas quais, como cristão, seu corpo pode desejar sexo. Isso, claro, será com o conhecimento de que o desejo vem de ser humano. Mas você não precisa ser controlado por ele e tem o poder de superar seus desejos sexuais. As razões incluem o seguinte: você era sexualmente ativo antes. Muitos crentes querem muito sexo porque têm experiências do passado que desencadeiam o desejo dentro deles. Se você era sexualmente ativo antes de entregar sua vida a Deus, pode ser tentado nessa direção novamente. Agora, é importante saber que a graça de Deus, que nos salvou do pecado, nos deu a liberdade de viver uma nova e santa vida que agrada a Deus. Não há desculpa para ceder ao desejo de seu corpo por sexo agora, porque somos humanos e nosso corpo é carne. Não é antinatural ter desejos sexuais, mas o Espírito Santo está em nós para nos ajudar a conhecer os tipos de desejos que devemos agir e aqueles que não devemos agir. Os desejos sexuais são como qualquer outro tipo de sentimento. Eles vêm e vão, mas a disciplina que temos e mantemos é o que nos mantém em andamento. Ceder a sentimentos que têm efeitos mais duradouros do que esperávamos. Se você agir de acordo com seu impulso sexual, as consequências podem estar muito além do que você planejou.
Portanto, independentemente de quão sexualmente ativo você era antes, lembre-se de que você não apenas acrescentou Cristo à sua vida, mas sim está vivendo uma vida de total rendição a Ele. Todos os dias, lembre-se de que você está morto para o pecado e seus desejos, mas está vivo para Deus e Ele trabalha em você para ter e fazer o seu bom prazer. O único lugar onde Deus projetou que os desejos sexuais fossem satisfeitos está no casamento. Então, enquanto você está solteiro, comprometa-se a servir a Deus e feche os olhos para os desejos que não agradam a Ele. Você assiste conteúdo que provoca desejo sexual. Como pessoa, você é o que se alimenta. Isso inclui o conteúdo de que você se alimenta mental, fisicamente, espiritualmente e de todas as formas. O padrão de vida, sua disciplina e suas ações podem ser em grande parte rastreados de volta aos tipos de coisas que você ouve ou assiste. Se seu corpo quer muito sexo como cristão, então é provável que você assista a conteúdos que desencadeiam esse desejo em você. Como humanos, já temos uma alta tendência natural de sermos sexualmente ativos, assim que nos tornamos adulto. Portanto, você precisa ser o mais intencional possível para proteger seu coração contra coisas que podem ser instrumentos de destruição. Em nosso mundo hoje, há um alto nível de decadência moral na mídia e em todos os lugares. Alguns conteúdos promovem a imoralidade e fazem parecer que não há problema em quebrar o padrão de Deus. Como cristão, você tem que filtrar sua linha do tempo nas redes sociais. Um amigo me costumava perguntar: e se Deus estivesse assistindo esse filme com você? Você assistiria aos tipos de filmes que assiste atualmente? Ou os assistiria com o controle remoto nas mãos, pulando muitas partes porque não gostaria que Deus visse essas cenas? Que você perceba ou não, Deus está com você todas as vezes que você assiste ao conteúdo que assiste. Reconheça que Deus está com você todas as vezes que Ele vê você. Na verdade, Ele vive dentro de você. Então você deve pensar nisso quando assistir a qualquer coisa, esteja você sozinho ou com amigos. Além do conteúdo, suas conversas também precisam ser guiadas. Faça o possível para não armar armadilhas. Você não precisa ser um especialista em sexo antes de se casar. Os desejos virão, mas filtre sua mente e você estará melhor preparado para superá-los. Você não praticou o ato de controlar seu corpo. É importante que, como crente, saibamos que temos que ser intencionais sobre a aplicação da vitória que Deus nos deu sobre os desejos da carne. O apóstolo Paulo escreveu sobre manter o corpo sob controle para que ele não o leve ao pecado, de modo que você seria lançado fora mesmo depois de ganhar outros para Cristo. Aprenda e treine seu corpo na obediência. Você não precisa satisfazer aos desejos da carne. Lembre-se que ser carnalmente inclinado é a morte, mas ser espiritualmente inclinado é vida e paz. Se semearmos na carne, colheremos da carne, mas se semearmos no Espírito, colheremos do Espírito. Deixe sempre em sua consciência que você é um filho de Deus. Você é um crente guiado pelo Espírito e sempre pode fazer as coisas de Deus porque é guiado pelo Espírito de Deus. Você é filho de Deus. Você não toma decisões com base em seus sentimentos ou emoções. Você as toma com base na liderança de Deus e mantém o padrão de Deus, especialmente em sua vida sexual. Vamos orar. Querido Pai no céu, agradecemos pela sua palavra que veio a nós hoje. Agradecemos porque sabemos que você está muito interessado em nossas vidas e deseja ver-nos florescer e maximizar o potencial que colocou em nós. Pai, hoje nos arrependemos por todas as vezes que falhamos em agradá-lo na forma como vivemos nossas vidas e em nossos pensamentos e ações. Nos arrependemos de todas as vezes em que caímos na imoralidade sexual e oramos para que nos ajude a manter nosso olhar fixo em você e a honrá-lo em nossos corpos. Em nome de Jesus. Amém.